Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito bom ter você por aqui. Gostaria de te convidar, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino com as notificações para você receber mensagens semanalmente para edificar sua vida e abençoar sua família. Hoje quero te convidar a ficar comigo nos próximos minutos para nós falarmos sobre um assunto muito atual e importantíssimo para as nossas vidas. Como o cristão se comportar em meio a essa pandemia? O cristão e a pandemia. Qual deve ser as nossas atitudes? Como devemos pensar? E o que a palavra de Deus nos fala sobre momentos de adversidade, momentos de grandes pandemias, de grandes doenças que assolam o mundo inteiro. Se você tem uma Bíblia próximo de você, eu gostaria de te convidar. Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, a partir do primeiro versículo. Diz assim as Escrituras Sagradas: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8 e último. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, podemos compreender pela palavra de Deus que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, quando os discípulos, curiosos ao saber sobre o fim dos tempos, o fim do mundo, perguntam a Jesus ao lhe mostrar a estrutura do templo, e Jesus então começa por aquele episódio, por aquela oportunidade, a explicar aos seus discípulos quais seriam os sinais antecedentes da sua segunda vinda, quais seriam os sinais que iriam mostrar para a geração que iria acompanhar e ver e presenciar a sua segunda vinda, para que eles pudessem estar atentos aos sinais da sua vinda. E um dos sinais que Jesus fala, entre tantos que nós vemos aqui, e outros acontecimentos que nós já vimos ao redor do mundo, como grandes terremotos, grandes maremotos, cidades às vezes são devastadas, cidades às vezes são diluídas, são destroçadas, às vezes por guerras, às vezes por tantas bombas, por tantos momentos de terremotos, de maremotos, tsunamis, às vezes assolam e viram notícia no mundo inteiro. Mas vivemos em um período de uma pandemia, de uma adversidade, em que o mundo é assolado por um vírus, em que o mundo é assolado por algo que traz tristeza, angústia, em meio até aos cristãos. E às vezes nós nos perguntamos se Deus está com os cristãos, se Deus está com o povo dele, por que tantas mortes e por que tanto choro? Deus é um Deus onipotente e sabe de todas as coisas pela sua onisciência. Deus é um Deus perfeito. Deus lida com a morte diferente dos seres humanos. Para Deus, todos vivem. Para Deus, uns estão eternamente reservados para a vida eterna no céu, outros para a negrura das trevas eternamente. Mas Jesus aqui, ele já falava aos seus discípulos que nos últimos tempos, como sinais principiantes da sua vinda, haveriam grandes pestes, grandes doenças, grandes momentos em que a humanidade sofreria com doenças que alastrariam na humanidade. E não foi assim, não foi diferente em anos atrás. Nós vemos várias doenças, elas assolando a humanidade. Vivemos em dias difíceis. O que eu queria deixar para você neste vídeo, sobre o cristão e a pandemia, o cristão e a diversidade de uma grande doença, de uma grande peste. Ele precisa continuar confiando em Deus.
ele precisa continuar depositando a sua confiança no Senhor. E ele precisa estar esperançoso, pois mais um sinal vai se cumprindo para a volta do Senhor Jesus Cristo. Para a maior expectativa e a maior experiência que o cristão vai ter, que é a segunda vinda de Cristo. Sua maior esperança está em o cumprimento das Escrituras Sagradas. Pois o cristão e a pandemia, precisamos entender, aquilo que Deus não executa pela sua vontade perfeita, Deus ele permite pela sua vontade permissiva. Ou as coisas elas acontecem para o cumprimento da palavra, ou elas acontecem como juízo de Deus sobre os homens. Às vezes por uma geração, uma humanidade, uma nação ímpia, às vezes perversa, às vezes por virar as costas para Deus. Mas nós vivemos dias em que Jesus já falava que os sinais antecedentes, os sinais que principiariam a vinda dele, a segunda vinda dele, um deles seriam grandes pestes, grandes doenças que assolariam a humanidade. Eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Você está preparado? Você está preparada para encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo? Você está pronto? Você está se preparando, se guardando? Que Deus possa nos preparar, que Deus possa nos guardar. E eu gostaria de orar por você, para que você descanse o seu coração e entenda que nós precisamos continuar a confiar no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Deus, em nome de Jesus Cristo, quero eu agradecer ao Senhor pela oportunidade, Senhor, de nós compartilharmos a Tua Palavra. Pedir ao Senhor que o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor abençoe essa pessoa, essa família que está ouvindo esta mensagem. Descansa o nosso coração, traz paz, refrigério, conforto e que nós possamos passar por momentos de adversidades e alegrarmos, ó Deus, no cumprimento da Tua Palavra, perseverarmos na dificuldade, mas esperançosos, Deus, de dias melhores. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, compartilhe esse conteúdo. Muito obrigado.